Então, pessoal, agora a gente vai configurar o ambiente para você desenvolver em TypeScript. Então, você vai aprender a montar a pasta do ambiente. Toda vez que você for fazer um projeto com o TypeScript, você vai copiar essa pasta. Não precisa ficar fazendo ela toda hora. Basta você ter ela pré-feita aí, né? Sempre que você utilizar, você vai ter ali as configurações. Você sempre vai fazer ela quando você troca de computador, trocou as versões, e aí muda de um computador para o outro. Por isso que você tem que aprender a fazer o seu ambiente de desenvolvimento. Utilizaremos aqui o Visual Studio Code. Então, para começar é simples, né? A gente vai abrir uma pasta ou criar uma, caso não tenha. O professor aqui tem a pasta de aulas, então eu vou colocar aqui uma pasta chamada TP, né, de TypeScript modelo. Então, sempre que eu fazer um projeto, é só copiar essa pasta. Então, como é que eu configuro essa pasta no meu computador? Claro, se você está fazendo em casa, vai ter que instalar o Node primeiro, preparar a variável ambiente, tudo isso. Aqui eu vou trabalhar só o TypeScript, tá bom? Então, uma vez que eu tenho o Node, né, eu vou abrir o terminal. O terminal, ele tem que abrir aqui, ó, na sua pasta, tá vendo? Então, ele está aqui. Eu vou simular aqui uma situação da escola. Por quê? Porque aqui geralmente a gente usa o CMD, tá? Se não funcionar no PowerShell, talvez tenha que usar o CMD também. E outra coisa, né? Em vez de a gente instalar de forma global, que fica para todos os futuros projetos, vamos instalar por módulo. Por quê? Porque às vezes, quando você usa um computador público, você não pode ficar instalando coisas. Então, ele vai instalar dentro da parte do projeto e não no computador. Olha que legal. Então, para começar qualquer projeto Node, uma vez que o Node está na máquina, você vai dar o npm init, que é de inicialização. Perceba que ele vai fazer um conjunto de perguntas, eu vou só dar Enter. E ele vai criar o pack.json. Aqui que está as dependências, o que você precisa instalar para que esse projeto Node funcione. Os dados que eu dei Enter ali, eu posso preencher depois, botar o nome do projeto, descrever ele, entendeu? O que é a minha licença, quem é os autores, isso aí você pode fazer depois, tá bom? Então, isso aqui é o arquivozinho de configuração do Node. O TypeScript, se o computador for seu, né, pessoal, você pode instalar globalmente. Você pode escrever aqui npm install, ou abreviar com I de install, né, traço G de global, e dar o TypeScript, instalar para todos os seus projetos. Beleza. Nesse caso, quando você instalar o projeto dessa forma, toda vez que você for usar o TypeScript Compiler, que ele transforma o TypeScript em JavaScript, você pode escrever normalmente, tsc, dar o comando lá que você tem que dar. No caso, né, como eu já expliquei, o npm é o gerenciador de pacotes, para instalar coisas no Node, e o npx é o gerenciador de pacotes do projeto, ou seja, do que está instalado na pasta Node Modules dentro do seu projeto, que é o que a gente vai fazer. Para instalar dentro da pasta e não globalmente, você vai dar o mesmo comando, porém, quando você der o npm, você vai fazer assim, npm install type script save dev, salvar na pasta de desenvolvimento. Nesse momento, você vai ver que ele vai criar uma pastinha com nossos módulos. Olha só, TypeScript lá, que é o único módulo instalado. E aqui ele vai dizer a dependência. Isso aqui é legal, porque se você pegar um projeto de um amigo, ele não precisa te mandar essa pasta. Só de ter o pack.json, ele consegue baixar todos os módulos para você. Isso deixa mais barato você botar o teu projeto no Git, porque você não precisa enviar a pasta de módulos, e fica mais fácil e menos pesado carregar esse projeto em outros computadores, tá bom? Então não precisa botar no GitHub o Node Modules, você só bota o pack.json, com ele você consegue ter essas informações. Além do seu código e outras, né? Bom, agora, pessoal, que a gente já tem ali, a gente vai fazer o segundo passo, que é npx tsc compile, né? Init. Não dei enter ainda. Esse aqui é a forma de você inicializar o TypeScript. Você fazer ele rodar no projeto, instalar ele no seu projeto. Você só baixou o módulo primeiro. Porém, nós vamos fazer uma configuração um pouquinho mais elaborada, tá? Essa configuração, que é essa aqui que vocês estão vendo, ela é a mesma coisa. Vai iniciar, né? Vai botar o npx na frente, porque então, pelo módulo nós instalamos globalmente. Então, traço init inicia. Eu poderia só fazer isso. Mas eu botei ali o traço source map, rootdir e outdir. O que acontece? Eu estou fazendo já um mapeamento entre classes, suas relações, né? Tem uma configuração para isso.
e já estou colocando qual vai ser a pasta que tem meu código TypeScript, o src, que é meu source, e qual a pasta onde vai estar o JavaScript compilado, que é a minha pasta dist. Ao fazer isso, ele vai gerar o tsconfig, que é as configurações do TypeScript, né? Então, vai estar ali as configurações, o rootdir, como eu falei, só que essas pastas ali não existem. Inclusive, se o nome da sua pasta for diferente, você tem que trocar ali. Em vez de ser src e dist, vai ser os nomes que você escolheu. Então, aqui, ó, src, nós vamos botar o código que a gente vai desenvolver. E dist, olha no root, tá? Não é uma dentro da outra. De destino, vai ser onde estará as saídas, né, do que a gente gerou com o código TypeScript. Então, está feito aí a etapa 2. Qual é a etapa 3? Bom, primeiro a gente vai criar aqui dentro do src nosso primeiro código TypeScript. Vamos criar o index.ts de TypeScript. E vamos colocar aqui um log. Olá, mundo. Então, para que eu rode essa aplicação, eu não vou conseguir, porque eu tenho a configuração, mas o meu sistema meio que não sabe exatamente como que é para executar isso. Por isso, a gente vai vir aqui em Run and Debug e fazer o terceiro passo, que é criar o launch.json, o launch file. O nosso tipo de projeto, apesar de ter o TypeScript, é um projeto Node. Nós já estamos usando o Node e o TypeScript. Então, eu vou meio que configurar as coisas aqui. Ele vai gerar esse arquivinho, launch.json, e você vai ver que ele gera essas pastas aqui, ó, que é o .vs Code. Essa pasta ela é oculta, galera, só que o Visual Studio, quando a gente abre o projeto, ele revela ela para nós, tá bom? Mas se entrar lá na pasta, pode ser que você não veja ela. Vamos dar um nome aqui para a nossa execução, para a gente saber que é da nossa configuração. Vamos chamar aqui de launch TypeScript. Ele sabe que o tipo de projeto é Node, então aqui ele já consegue fazer referência, né? E aqui ele bota dessa forma aqui, né? Que o nosso arquivo principal está aqui na pasta src, olha só, direitinho. Porém, cuidado, se você usar Windows, esse tipo de nomenclatura de diretórios e arquivos, né, que é o contrabarra, ele é comum no Linux, no Mac. Aqui a gente usa o barra mesmo para fazer acesso entre diretórios no Windows, tá? Então é muito comum você ter que trocar, tá? Então atenção nisso, de acordo com o seu sistema. Com isso aqui, galera, se eu der um F5, olha lá, já está rodando, está tudo feito. Então essa pasta já está meio que pré-programada, mas vamos melhorar isso para evitar problemas. Um deles, a gente vai testar agora, o professor vai criar aqui uma pasta, um arquivo chamado teste.ts. E a ideia é fazer uma relação entre classes, para você ver o source map funcionando. Então, veja que no dist não tem nada, não compilei realmente. Mas eu já vou deixar um problema que a gente vai ter, tá, pessoal? Um dos problemas vai ser esse aqui. Então, lá no meu index, né, no meu teste aqui, eu vou dar um export para ser uma classe exportável, né, com módulo. E vou botar aqui a classe teste, vazia. É só isso, tá? Ok. E aqui eu vou usar ela, vou criar, sei lá, uma variável. Até aqui tudo bem, nenhum erro, tá correto de fato. Agora eu vou tentar executar. E um erro, o que aconteceu e tudo. Bom, TypeScript a gente programa, mas a gente tem que gerar o JavaScript para fazer a execução, tá bom? Às vezes, muitas pessoas falam, pô, eu uso uma ideia que eu só faço o TypeScript e funciona, mas é porque por trás ele está gerando o JavaScript. E aqui a gente vai conseguir ver isso. Então, a gente vai pegar aqui simplesmente, ó, e dizer assim para o programa, vamos compilar primeiro para a gente poder executar. Você pode fazer isso manualmente, é simples. Ó, dentro da pasta projeto é só você rodar o tsc, literalmente escrever tsc e dar enter. Vamos ver aqui. De novo, tem que botar o npx, porque está dentro do módulo. Você vai ver agora em dist que eu tenho aqui meu código JavaScript. Olha que legal, né? Ele primeiro então ele compilou e agora eu posso testar. Vou dar F5. E olha isso aqui, ele já percebeu que o nosso destino, pelas configurações do tsconfig, é aqui. E ele parou de respeitar, inclusive, esse tipo de execução, entendeu? Mas tudo bem, porque realmente ele executa o que está aqui. E ele aceitou a relação aqui. Então deu tudo certo, ó, tem o index.map, tem aqui o index, tem teste map, fez ali o que a gente precisa para executar.
Porém, dessa forma, toda hora eu tenho que ficar vendo o terminal. Então, a gente vai colocar mais uma configuração para automatizar. Eu quero que ele faça uma coisa antes de executar. Então, o pré-launch task, que é, ele já até dá aqui, né? Teste build, teste config. Ou seja, eu quero que você primeiro build, ou seja, compila, né, as informações e depois você executa. Então, eu vou colocar 2 Olá Mundo, vou dar um F5. Ó, ele está compilando, geralmente vai aparecer no terminal, tá bom? A compilação e os erros no debug console. Então você conseguiu gerar a execução e a depuração aqui do nosso projeto. Show de bola. Vamos gerar um erro, né, pessoal? Vamos gerar um erro aqui para a gente ver. Vou tirar o export aqui e vou executar. Então vai tentar buildar, achou o erro, exibiu o erro para nós. Vamos abortar, né? Onde está o erro? Olha que bacana. Show de bola. Então está tudo funcionando. Exibiu a etapa de problemas. Essa pasta está 100%. Então toda vez que for criar um projeto é só copiar essa pasta que você fez no seu próprio computador, né? E show de bola. Bons estudos e é isso aí.